Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. Uma edição ao vivo e hoje estamos recebendo com muito prazer o empresário Baiaro Museiro, ex-vereador à Câmara Municipal de Santos, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E agora nós vamos conhecer as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: helicóptero é alvo de tiro em Morros de Santos. Na Folha de São Paulo, à beira de guerra civil, Ucrânia enfrenta dia mais sangrento. No Estadão, governo corta 44 bilhões de reais e mercado reage com cautela. No Santa Portal, Campeonato Paulista, Damião desencanta, Cícero decide e Santos vence Atlético de Sorocaba na Vila. No site do Boc News, plano diretor de turismo vai desenvolver o destino Santos. No G1 Santos e região, ex-namorado de MC Sexy é preso por agressão em Praia Grande. No portal da UOL, Ucrânia anuncia acordo com oposição para encerrar crise violenta. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a última pesquisa de sucessão presidencial, desenvolvida pela Confederação Nacional dos Transportes, revela que a presidente Dilma mantém o favoritismo e ela teria, por essa pesquisa, ganharia a eleição no primeiro turno, tendo 44% das intenções de voto. Os candidatos de oposição chegariam, no caso de Aécio Neves, do PSDB, a 17%. E no caso de Eduardo Campos, do PSB, a 10%. A soma dos dois candidatos de oposição, portanto, não alcançaria os 44% de intenções de voto da presidente Dilma, que assim seria reeleita no primeiro turno. No entanto, nem tudo são flores para Dilma e para o governo, porque a mesma pesquisa da CNT também informa que a aprovação do governo caiu de 39% para 36% dos entrevistados e a reprovação subiu para 25%, o que mostra que há espaço ainda para as candidaturas de oposição crescerem. E a eleição, pode-se dizer, há 8 meses do pleito ainda está em aberto. E falando em eleição, ontem Santos recebeu a visita do presidenciável tucano Aécio Neves. Correu à cidade, reuniu-se com lideranças políticas do PSDB, enfim, concedeu entrevista para a imprensa e deu até uma passadinha no Café Carioca para comer aquele tradicional pastel com cafezinho que todo político que vem a Santos acaba passando por isso. De qualquer forma, é o primeiro presidenciável que vem a Santos neste período pré-eleitoral. A campanha já está nas ruas e vamos aguardar os desdobramentos das próximas pesquisas, enfim, e do andamento da própria campanha. No programa de hoje nós vamos falar, é claro, de política, de eleições gerais, mas também de temas importantes para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, como a questão da super safra de grãos, que já vem provocando congestionamentos nas rodovias da nossa região da Baixada Santista, a exemplo do que aconteceu no ano passado. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros, vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa sexta-feira, assim como para todo o fim de semana, é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura sobe um pouco e varia entre 22 e 32 graus em Santos. E as ondas não passam de meio metro. E as estradas? Tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10, o que é comum para o horário. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo, as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos para embarcar. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 21 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o empresário e ex-vereador da Câmara Municipal de Santos, Baiar Umbuzeiro, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. As rodovias do sistema Anchieta Imigrantes registraram problemas de congestionamento no início dessa semana devido ao excesso de caminhões. É o que vamos acompanhar na reportagem de Beatriz Lopes. Mais de 20 quilômetros de lentidão, caminhões por todos os lados, sobraram reclamações. 1h30 mais ou menos para chegar até o gate lá. Quando o rapaz aqui para Bugre, lá em Cubatão, ele tá atrasado, perdeu o ônibus, velho. Vou chegar lá no horário dele vir embora. Até explicar, ainda bem que tá aparecendo na televisão, né? A gente não tá mentindo, né? Não precisa trabalhar, tem que ficar aqui, né? Para a Codesp, um dos motivos do congestionamento foi a chuva dos últimos dias. Por causa do mau tempo, cargas que deveriam chegar de navio foram transportadas por caminhões. Segundo a autoridade portuária, o sistema de monitoramento e a fiscalização nos pátios vem apresentando resultados satisfatórios, apesar do programa ter registrado, desde a sua implantação no início de fevereiro, mais de 7.000 carretas sem agendamento. Dentro desse fluxo, nós conseguimos apontar caminhões que não estavam agendados e caminhões que estavam agendados para outro prazo, ou seja, se adiantaram a um agendamento, em média 2 dias. Esses que adiantaram, é claro que não foram todos, e que realmente causaram uma enorme surpresa e fizeram com que o caos se instalasse pelo menos pelo período da manhã. Para este consultor portuário, o congestionamento de hoje é consequência da vinda desordenada de caminhões para o Cais Santista. Quando se fala cumprir o regramento, é fiscalizar e punir quem não está cumprindo. E isso não pode ser deixado para amanhã, para depois de amanhã. Isso deveria estar sendo aplicado desde o primeiro dia de vigência desse regulamento. Então, desde o primeiro dia, quando aconteceram filas, já deveriam ter sido penalizados. A Secretaria Especial de Portos garante que os terminais serão multados. As infrações variam de R$1.000 a R$2.000 por caminhão. À medida que algumas empresas ainda não entendem essa organização e ainda insistem numa cultura que nós queremos abolir de encaminhar veículos não agendados, nós vamos atuar punindo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de grãos deste ano deve ter movimentação recorde. 196,67 milhões de toneladas devem chegar até junho ao Porto de Santos pelo modal rodoviário. Sérgio Aquino aponta alternativas para o caos vivido no ano passado não voltar a se repetir. O que deveria ser feito seria
pegar os pátios do sistema rodoviário, tanto da Anchieta Imigrantes quanto Anhanguera Bandeirantes, e nesses pátios fazer com que os caminhões ali transitem e eles comprovem que tem agendamento eletrônico. Se ele tiver agendado, ele pode seguir viagem. Se não, ele fica retido. Muito bem, aí está a reportagem e o caos, de fato o caos anunciado, né? De fato se repetiu. O que tivemos o ano passado, já estamos tendo novamente neste ano, que são os mega congestionamentos de caminhões, a super safra de grãos. Nesse sentido, o agendamento bolado aí pela Codesp, pela Ecovias, enfim, um plano de gestão integrado, um nome pomposo para esse plano, parece que não está funcionando esse agendamento. Baiar, você é um especialista nessa questão portuária, enfim, um empresário do setor. Esse agendamento, afinal de contas, pode funcionar? Qual é a solução para esse tipo de problema? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Não só pode quanto deve. Hoje você tem tecnologia disponível aí, qualquer garoto aí manipula aí um computador aí com uma maestria fora do comum. Você tem um negócio chamado wireless, etc. As comunicações são imediatas. Então, eu acho que o problema aí é vontade política e uma decisão de fiscalizar. Eu acho que um grande terminal no Alto da Serra poderia estar em sintonia com todos os recebedores de carga no porto através de um sistema de agendamento. A gente fazer propaganda aqui é meio... autopropaganda é meio complicado, mas nós, por exemplo, lá na empresa, nós temos um agendamento que funciona perfeitamente bem. Simplesmente não fica caminhão na rua. Por quê? Porque nós educamos as transportadoras que, de certa forma, trabalham para os nossos clientes, como é que a coisa tem que funcionar. Eles ficam satisfeitos e nós também. A média de permanência de um caminhão, desde a sua chegada na portaria até a saída com carga, não dura mais de 1h30. Considerando que dentro da empresa, até checar a documentação toda e etc., são 45, 50 minutos. Por uma razão muito simples. O meu espaço é pequeno e caminhão dentro da empresa me ocupa espaço. Espaço custa dinheiro para mim, porque eu pago. Aqui, infelizmente, essa visão é diferente. Por quê? Porque as empresas que recebem carga não têm espaço dentro dos seus terminais para aguardar esses caminhões até que sejam descarregados. Sim. Como o município tem as ruas aí e as empresas não pagam nada para o município, os caminhões ficam jogados pela rua por aí, com problemas de saneamento público, inclusive, porque os motoristas não têm a menor infraestrutura para absolutamente nada. O sujeito que faz uma viagem de 1.000, 1.500 quilômetros chega aqui esbagaçado e não tem absoluta nenhuma infraestrutura. Então eu acho que a grande solução para isso é, sobretudo, disciplinar mesmo para valer. Não sei que órgão que vai multar. Mas a ANTAC não tem um posto aqui na Codesp? Tem, mas... de fiscalização, enfim. O problema é o seguinte, é tudo uma questão de você ter uma ação fiscalizadora, você tem que ter um corpo para isso. Não adianta também você dizer, eu tenho os meios aqui, a legislação me permite. Tudo bem, mas quem é que vai lá tratar do assunto? Depois que o caminhão desceu a serra, fica difícil, tem que segurar o caminhão lá em cima, no alto da serra, e na medida em que você tem o agendamento de todos os terminais recebedores aqui numa tela lá em cima, vai soltando os caminhões que comprovadamente eles têm o agendamento para este ou para aquele terminal. Então eu não acho que é uma coisa tão difícil de se organizar, de fazer. Tem que ter vontade política, tem que se gastar um pouco de dinheiro também, porque ninguém vai oferecer terreno no alto da serra lá gratuitamente, tem investimento, você tem que ter infraestrutura, você tem que... Mas nós tivemos o ano todo, o ano passado todo, para providenciar isso, e nada disso foi feito. Bom, mas aqui, nós estamos no Brasil, tá? Precisa falar mais alguma coisa? Humberto Salud, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Baiar, bom dia, Chico, Paula. Eu creio que vai acontecer o que a gente já sabe, vamos viver aí um período outra vez de sufoco, cada vez maior, porque a safra desse ano ainda foi maior que do ano passado. É verdade. Quer dizer, o país se vangloria de que tem uma capacidade agrícola grande, é um viés do Brasil. Sim. Hoje, então a gente não tem esse lado da manufatura, né, de produtos sofisticados, então a gente exporta alimentos e minério. Então, se é essa a vocação do país, eu acho que tem que se dar um planejamento para realmente, olha, vamos dotar o país da infraestrutura adequada
para poder realmente potencializar essa capacidade que nós temos de vocação agrícola, não é verdade? Então, quer dizer, a gente não tem silos de armazenamento adequados lá na origem do grão. E aí o produtor que produz, ele quer se livrar do grão e quer botar logo no navio. O caminhoneiro está fazendo o papel dele também, não tem onde ficar com... De armazenador, né? Exatamente, não tem onde ficar. O caminhão porque... é um silo ambulante, né? É um né? silo ambulante, porque... quer dizer, o caminhoneiro, que eu acho que é a vítima também desse processo, que tem que ficar em longo período na rua, né? Sem condições mínimas de higiene, de descanso. Alimentação. E a cidade nossa que sofre com esse impacto brutal aí por causa do porto, que todo mundo no país inteiro se vangloria do aumento das exportações, mas aqui o ônus tem ficado com a gente e, pelo que parece aí, a presidenta está pouco interessada com a cidade, porque ela até revogou uma decisão municipal aqui da Câmara e que foi sancionada pelo prefeito, até impedindo a movimentação de novos terminais de grãos, e ela revogou e falou, não, o país é mais importante. Não, o país é importante, mas acho que o impacto que está sendo gerado em outros setores da nossa região, porque o fato do congestionamento da rodovia impacta diretamente milhares de pessoas. E é prejuízo para o país também, né? Porque a demora, o atraso também prejudica o país. Muito bem falou o Baiardo aí, eu acho que está faltando um pouco de vontade política. Até se a decisão se criar aí aquela questão de você fazer a baldeação, até com as linhas ferroviárias, que eu acho que qualquer país do mundo, essa natureza de transporte, aí o Baiardo pode até que é especialista, é feita através de trens. Claro, das ferrovias. Nós abandonamos não temos ferrovia. Mas olha, esse problema de trem, o pessoal fala muito de trem, etc, etc, etc. O trem, quando você vai de um ponto a outro de longa distância, é formidável, tem a linha, etc. Só que nesse ponto e nesse ponto, tem um negócio chamado espaço físico para área de manobra. Nós temos um gravíssimo problema no Porto de Santos, que nós não temos espaço físico para fazer a manobra adequada e fazer com que esses vagões efetivamente sejam, digamos, utilizados com todo o seu potencial. Quer dizer, é uma briga para você ter espaço físico para manobra. Nós não poderíamos pensar, por exemplo, no planejamento da área continental de Santos, se criar terminais específicos para grão? Meu amigo, é o seguinte, se o porto de Cuba, que está sendo feito com dinheiro brasileiro, liberado lá pela presidente, pelo BNDES, com muito dinheiro, tivesse sido aplicado no Porto de Santos aqui, eu garanto a você que não estaria resolvido o problema. Mas, muito provavelmente, a gente teria muita facilidade. Onde é que está... Resolvemos o problema de Cuba. Onde é que estão as obras de infraestrutura para tudo isso aí? Você pega a Copa, que era a grande justificativa para esses investimentos maciços em infraestrutura e etc, etc. Pô, e eu estive em Brasília na quarta-feira, tem lá um sistema tipo VLT, que não é sobre trilho, mas é sobre pneu, que o projeto, quer dizer, a pista onde vai transitar, chega num determinado momento, encontra um tremendo pilar de um viaduto enorme com pista de um lado e de outro que não tem projeto. Ninguém decidiu o negócio. Quer dizer, é motivo de gargalhada. E aí, como é que faz? Passa pelo buraco e dá a volta no pilar? Ontem, quarta-feira, eu estive e presenciei isso. O sujeito que estava me acompanhando lá, que é um ex-presidente da Codesp, que é meu amigo, o Cláudio Dré, falou, é isso aí, obra do PAC, obra aí da... Pelo amor de Deus, o dinheiro do povo está sendo aplicado assim de uma maneira, quer dizer, não é aplicado. O aplicado é quando você tem resultado. Não tem. Então, olha, honestamente, eu acho que esse problema ambiental causado aí pelas empresas da Ponta da Praia, etc., é perfeitamente solucionável isso. É uma questão de investimento. Você pode colocar filtro, você tem que ter investimento no chip loader para você trabalhar com chuva, etc, etc, minimizar esse negócio todo, diminuir o custo desses armadores estrangeiros, que é uma outra coisa que o Brasil não tem mais. Não tem navegação, não tem mais marinha mercante. Os estrangeiros tomaram conta da marinha mercante brasileira. Até a cabotagem é feita por empresas estrangeiras. A legislação abriu essa possibilidade, coisa que antigamente não tinha. Então, se você pega aí, você vê 30, 40, 50 navios aguardando lá fora para atracar, para carregar grãos, e etc, etc.
Se você tivesse um aparelhamento que pudesse trabalhar com chuva, que você tivesse realmente uma aplicação, você pagaria menos demurras desses navios lá fora, sim, porque nada é de graça. Um navio desse custa 10, 15, 30 mil dólares dia de permanência aí aguardando carga. Quer dizer, nós jogamos desrespeito, inclusive, com o comércio dinheiro internacional. Fora, muito dinheiro, sem contar com o lixo brasileiro, que é um dos mais ricos do Agora, mundo. Baiar, essa questão que o Humberto colocou a respeito do terminal de grãos na Ponta da Praia, né? Os moradores da Ponta da Praia enfrentam problemas sérios, problemas ambientais, problemas de saúde pública, né? Existem contratos aí de empresas até 2017 para operar esse terminal de grãos. Enfim, a prefeitura quer proibir. Aliás, baixou, inclusive, uma legislação proibindo a utilização de grãos na Ponta da Praia. A ANTAC se posicionou contrariamente, o governo federal, e o Supremo Tribunal, inclusive o ministro Lewandowski, concedeu uma liminar para o governo federal. Permitindo não é surpresa que ele tenha feito isso a favor do governo. Permitindo que o governo continue utilizando, sob o argumento de que é uma questão estratégica, é uma questão da economia nacional. Um imbróglio desse aí, como é que se resolve, afinal de contas? Os moradores da Ponta da Praia vão sofrer eternamente com esse problema? Então, Chico, não é justo, né? Eu acho que o Brasil não pode prescindir dessa infraestrutura que já está instalada no porto, realmente, ok? Agora, é uma questão de disciplinar, forçar esses operadores que realmente dotem de uma infraestrutura absolutamente eficiente para evitar esse tipo de problema que existe na Ponta da Praia. Porque se você colocar filtros, se você dotar todo o sistema de carregamento dos navios com equipamentos apropriados para isso, você vai deixar tranquila a Ponta da Praia. Agora, tirar essa infraestrutura daqui, colocar para outro canto, é absolutamente viável, desde que você não mande dinheiro para Cuba e faça isso no Porto de Santos. Sim, mas se não fizer, não tem jeito. O que a gente nota hoje é que nós estamos vivendo até uma situação um pouco surreal, contraditória, né? Acho que o país nunca teve tantos recursos disponíveis para investimento, só que a gente não tem capacidade de gestão para transformar esses investimentos muito bem colocado, né, numa forma eficiente. Então nós estamos vendo os projetos aí de grande monta, aí, como o caso da transposição do Rio São Francisco, abandonados. A ferrovia Norte-Sul, inacabada. Quer dizer, são recursos de grandes volumes e que parece que, não falou o Baiardi, o cara encontra uma pilar, quer dizer, não se previu, não se planejou direito. Eu não acreditei quando eu vi. Eu estava lá, eu falo, olha que então, que coisa eu não horrível. sei se é um problema político, se é um problema administrativo, acho que gerencial, porque eu acho que a engenharia brasileira tem toda a capacidade de realização. Faz obras no mundo inteiro e não faz aqui. Exatamente, e nós não temos a capacidade. Quando eu coloco a questão da área continental, que inclusive o Baiardi, quando foi vereador, ele apresentou um projeto interessante, até defendeu uma ideia de ocupação de se instalar no local indústrias limpas, né, montadoras inclusive, que era para realmente dar uma finalidade para aquela região. É uma região altamente estratégica e a gente não vê dentro das propostas, dentro dos planejamentos que são feitos, das discussões, a inclusão da possibilidade de se ocupar essa área de uma forma racional, aí, respeitando a questão do meio ambiente, para poder dar uma visão até para o empresário. Falar assim, nós vamos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e vai ser feito isso. Então, o que a gente está sentindo é que nós estamos indo num Bumba Meu Boi. É verdade. Agora, Copa do Mundo talvez seja o maior Para reforçar esse seu argumento, Humberto, da ocupação da área continental, discute-se também em Santos hoje, na região, a ligação seca Santos-Guarujá, ou Santos-Ilha, Santos-Continente. Seria muito mais lógico que os esforços fossem feitos no sentido de uma ligação na entrada da cidade de Santos com viés portuário. Ligando, por exemplo, Santos-Ilha, Santos-Continente, ocuparia a área continental de fato. No entanto, discute-se hoje o traçado, esse traçado da Dersa, que vai implicar em desapropriações. A população do Macuco está completamente sobressaltada em razão desses problemas. Também na encruzilhada teremos desapropriações. Enfim, é uma situação muito complicada. Eu gostaria de ouvir a posição do Baiar a respeito dessa ligação seca Santos-Guarujá, Santos-Ilha, Santos-Continente. Mas isso no próximo intervalo. Nós vamos para o rápido, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Carnaval 2014, a maior cobertura dos desfiles da região. Acompanhe com a gente os desfiles das escolas de samba. Dia 1º, Guarujá. Dias 2 e 3, Santos. Dia 4, Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 21 de fevereiro, e hoje recebendo o empresário e ex-vereador da Câmara Municipal de Santos, Baiara Umbuzeiro, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalubi. Eu gostaria da sua opinião agora, Baiara, a respeito dessa ligação seca Santos-Guarujá, Santos-Ilha, Santos-Continente, enfim, essa ligação sob o estuário. Não seria mais interessante, mais conveniente, tendo em vista os problemas aí dos caminhões, da super safra, etc. e tal, os problemas do porto, que essa ligação, num primeiro momento, se desse na Lemoa, na entrada da cidade, ligando Santos-Ilha a Santos-Continente, como já se defendia há mais de 30 anos. Aliás, Prestes Maia já defendia isso há quase 50 anos atrás. Eu acho que você tem razão, realmente. Entretanto, eu não sei quais as implicações técnicas de você fazer isso na entrada de Santos, mas obviamente que seria muito mais interessante. Você eliminaria aí um problema enorme aqui, porque... De atravessar a cidade com os caminhões. Não é exclusivamente para caminhões, automóveis, etc. Você tiraria. Então, eu até comentava com você há pouco, na época que o Justo era prefeito, nós éramos da Associação Comercial, o Rubens Silva era o presidente, eu tive a honra de ser vice-presidente do Rubens Silva. Naquela época a gente já tinha ideia, porque havia uma tecnologia belga que já utilizável, que me parece que é a mesma que estão pretendendo fazer o túnel aqui agora, aonde não havia dinheiro público em hipótese alguma, nada. Era 100% financiado pela iniciativa privada e pelo EVTE e pelo movimento de caminhões que naquela época era significativamente menor do que hoje. Em 10 anos essa obra estava paga. Mediante pedágio. Pedagiando, é lógico, claro. Tem que pagar o pedágio. Claro, evidente. Não é? Evidente, então... Não tem que botar dinheiro público. O problema todo eu não conheço detalhe técnico disso aí com relação à extensão do túnel. Lá seria muito mais extenso o túnel, muito maior. Mas a gente vê no mundo inteiro obras fantásticas. A capacidade de engenharia existente, disponível no mundo inteiro, hoje é uma coisa, olha, é uma coisa maravilhosa. Não é possível que não se consiga resolver o problema técnico de engenharia com uma obra dessa que, honestamente, você fazer um túnel aí de 1.800, 2.000 metros é fichinha. É verdade. Até porque a preocupação é de que, inicialmente, a proposta é de que esse túnel vai servir principalmente ao veículo de pequeno porte e depois o VLT e a bicicleta. Ciclovia, pedestre. Mais para atender a população. Claro. Essa é a premissa. Mas o que a gente sabe que vai acontecer é que vai ter o tráfego de caminhão. Nós vamos trazer mais caminhões para o centro da cidade. Para uma região da cidade. Rodrigues Alves, imagina. Então, eu creio que
Eu acho que é um processo que vai ser discutido ainda. Porque pelo menos dois túneis. Eu acho que um túnel econômico, né, de viés portuário, para atender exatamente essa demanda de caminhões que já iriam direto para a margem esquerda. Uma obra de arte ali na entrada da cidade, no sentido de favorecer esse tipo de coisa. E um outro túnel que seria mais turístico para fazer mobilidade urbana. Né, Chico? Né, eu acho que assim, o porto aí, que já estão denominando Porto do Guarujá, né, do lado do Guarujá, também tem franca expansão. Claro. Quer dizer, a dinâmica, está se pensando em fazer coisas que já estão já superadas, né? Então, está crescendo, cresce do lado de Santos, cresce do lado do Guarujá. E as obras primordiais, né? A última obra que se fez agora foi a perimetral. Que os grandes investidores estrangeiros, Chalub, é o seguinte, investimento aqui de 20, 30 anos, para nós pelos juros, por aquilo que nós temos aqui, o brasileiro não está habituado a esse tipo de coisa. Agora já está começando, até o automóvel financia uns 5 anos, imagine. Então, o que acontece é que hoje o Brasil está faltando credibilidade, está faltando projeto para o Brasil. Porque, efetivamente, se o Brasil tiver credibilidade, para você fazer um segundo túnel, a iniciativa privada aí, que vem investidores do mundo inteiro e faz esse túnel aí em 3 tempos. Agora, não vai ter problema nenhum. Alegam que esse segundo túnel teria que ser obra do governo federal por beneficiar diretamente a Codesp e o Porto. E o governo federal que teria que bancar esse. Mas a iniciativa privada que tem que bancar. Lógico. Agora você pega a Petrobras, olha a situação da Petrobras. Está entupido de político lá, quer dizer, o viés político esqueceram da parte técnica do negócio. Uma empresa que nós temos estatal do Brasil, vê qual é a situação. Aí você pega, por exemplo, o que você um pouco falou, o dinheiro do Transposição de São Francisco, quer dizer, um país que pode produzir, nossa, e de repente a gestão é isso que a gente está vendo aqui. Pois é. Agora, Baiar, essa questão da gestão remete a uma outra, que é a questão que também nós estamos vivendo um ano eleitoral, não se pode desconsiderar esse fato. E a presidente Dilma sempre foi considerada, principalmente pelo ex-presidente Lula, como uma grande gestora. A mãe do PAC, enfim, era grande gestora, a ministra Dilma Rousseff, num período em que foi ministra. Agora ela é presidente e, no entanto, o país tem problemas seríssimos de gestão, de gerenciamento. Olha, eu até num determinado momento, eu até acreditei que ela fosse uma grande gestora realmente, mas eu cheguei à conclusão de que ou ela não é uma grande gestora, ou então aqueles que rodeiam, quer dizer, o satélite político. O problema é o seguinte, já tem movimento aí pedindo para os militares irem para a rua de novo, quer dizer. Então, eu não sei o que vai acontecer, não é? Então, alguma coisa tem que acontecer. O povo brasileiro não merece. Meus netos, meus bisnetos não merecem esse tipo de coisa. Trabalhei muito, a vida inteira trabalhando para tentar fazer com que as coisas ficassem de um patamar, né, palatável, tá entendendo? Puxa vida, a nossa empresa estamos há 35 anos, cada dia que passa investindo mais, fazendo coisas, melhorando, não estamos causando problema para ninguém, não temos socialmente, desculpe a falta a falsa modéstia aqui, mas realmente nós somos exemplo. Eu não vejo por que os outros não podem ser também. Mas aí é uma questão de cada um, né? E, no entanto, o que fica é o seguinte, Saulo, que país nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu acho que essa é uma realmente está preocupante, a gente vê a deterioração de vários setores, essa questão também do uso do recurso público de forma banalizada. A gente assistiu também essa semana uma reportagem dessas unidades de pronto atendimento que estão sendo colocadas na área de saúde. Famosas UPAs. As UPAs, né? A construção, quer dizer, unidades construídas há menos de um ano, apresentando problemas seríssimos de unidades que não têm janela, pisos quebrados, material de segunda categoria. Ai, meu Deus do céu. Então, realmente, eu acho que o nosso problema é de gestão, né? E eu acho que, primordialmente, a principal questão é realmente a gente tentar formar uma geração competente. Isso passa pela educação e a gente não vê nenhuma ação mais efetiva, porque se cria esses projetos aí com nome bonitinho, mas na prática, né, no dia a dia, eu acho que a gente tem que pensar em longo prazo e começar de uma forma efetiva.
Agora, enquanto isso não acontece, fica essa coisa. Agora vai vir mais uma eleição, são promessas que vêm. Temos uma eleição, cada um o presidente Dilma cria um favorita. slogan bonitinho, uma musiquinha bonitinha e vai o dinheiro. Né? O a gente vê, você falou do governo federal, nós temos hoje 40 ministérios, 39 ministérios. Eu pergunto, tem ministério que eu acho que o menino não sabe nem o que está fazendo lá. Sinceramente. 20 mil cargos comissionados, Maia. Então, 20 olha mil. só, vou citar um caso aqui. Imagina você estar na fila, numa determinada fila, e de repente a fila está grande, você tem alguns privilégios, que não acho que seja um privilégio, o sujeito que, né? Direito vai idoso, né? Vai idoso. Aí chega um garoto e, pumba, passa na tua frente na fila, e alguém que está tomando conta da situação lá, simplesmente não faz nada, deixa acontecer. Olha o que aconteceu lá em Itaquera, naquele conjunto. A Caixa Econômica não botou ninguém para tomar conta. 900 famílias invadiram aquele negócio todo, tem aquele quebra-quebra. Olha o prejuízo que causaram lá. Quer dizer... Unidades incendiadas, incendiadas. Pelo amor de Deus, quer dizer, não existe realmente um pouco de... Mas você veja um exemplo nosso aqui local ontem, tá até manchete do jornal Tribuna, um helicóptero a serviço da Sabesp para levar um benefício para o morro, ou seja, uma caixa d'água que tem que chegar lá, foi alvejado a tiros. Essa é a realidade do Brasil, quer dizer, educação, segurança, precisamos de tudo. A finalidade hoje, nós estamos vivendo, a democracia, ela é talvez o melhor sistema político que se tenha conhecimento, porém ela permite uma distorção. Na medida em que você tem mais bandido do que mocinho, e os bandidos são eleitos por isso... deixou de ser democracia. Então deixa de ser democracia. Então o que a gente nota é que hoje a maioria das pessoas que vão assumir uma carreira política, até por força de que muitas das pessoas de bem acabaram se afastando por não querer participar, não querer se aborrecer, né, vamos dizer assim, floresceu só na maioria das vezes, pessoas que estão interessadas em se locupletar, quer dizer, ela vai para a política, não vai para prestar um serviço para a população, ela não vai para doar o seu conhecimento, a sua experiência técnica, o seu valor, para poder resultar numa coisa em benefício da coletividade, quer dizer, na maioria das vezes, o interesse do político, da pessoa se candidatar à política, é interesse pessoal, ou ele vai para arrumar emprego para seus familiares, ou ele vai para fazer esses acertos aí que a gente vê. O Congresso virou um balcão de negócios. Quer dizer, então eu acho que está no momento realmente da sociedade repensar o sistema, fazer as correções, porque do jeito que está indo, a gente não pode, quer dizer, tem lugares aqui em Santos em que a polícia já não entra mais, né? Quer dizer, um lugar que você passa com o helicóptero, alguém dá um tiro durante o dia... Mas não assaltaram o coitado, os bombeiros que estavam apagando o incêndio lá no Médico 70 de São Vicente, não assaltaram o bombeiro lá? O sujeito fez um depoimento nas redes sociais aí, o cara estava ensandecido, o tenente lá, roubaram carteira, celular, isso e aquilo, do sujeito que estava tomando canto do carro, que pipa lá, enquanto os outros estavam se lixando lá para apagar o incêndio. Correndo risco, colocando a vida em risco para salvar as pessoas. E isso coloca em risco, né, o poder institucional, né? Quer dizer, você desvaloriza tanto as instituições, né, que está perdendo todo o respeito, quer dizer. Então, é um momento delicado. E é um momento eleitoral. Faz uma avaliação rápida, Baiara. Você foi político, foi vereador à Câmara Municipal de Santos. Como é que você está vendo aí o favoritismo da presidente Dilma? Nós estamos há 7 meses, praticamente, das eleições gerais. Eu, honestamente, vejo isso de uma maneira muito preocupante. Porque obviamente tem muito chão pela frente aí, mas por tudo que vem acontecendo no governo do PT, eu acho que ela não mereceria mais um segundo novo mandato. Na minha opinião. Mas pelas pesquisas, ainda mantém um favoritismo tranquilo. Mas a avaliação da pesquisa também diz, como já disse anteriormente, mostra que a aprovação do governo está caindo e a reprovação subindo, o que abre espaço para os candidatos de oposição. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 21 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o empresário Baiaro Muzeiro, ex-vereador à Câmara Municipal de Santos, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, o professor Humberto Chaludi. Agora, Baiaro, eu gostaria neste bloco falar um pouco sobre turismo na nossa região. E você tem um empreendimento, tem um projeto importante, que é um complexo turístico da Ponta da Praia, que envolveria aí marinas, enfim, escritórios, shoppings, etc. Você tem um projeto importante já há alguns anos. Eu queria saber como é que anda esse projeto, enfim, qual a possibilidade, qual a viabilidade desse projeto ser de fato executado em Santos. Bem, recentemente eu tive uma reunião com pessoas que podem, de certa forma, angariar recursos para esse projeto, porque esse projeto é de uma fundação. Nós temos até imagens já desse projeto, viu? E nós fizemos uma animação desse projeto que realmente ficou assim, a pessoa com quem eu estive conversando realmente ficou extasiado, ficou entusiasmado com o projeto, porque é um complexo de turismo receptivo ali na Ponta da Praia, porque o sujeito que vem fazer turismo, ele quer ver coisa bonita, quer ver praia, é exemplo do sucesso do Caribe com os navios de passageiro que fazem lá os tours, etc, etc, etc. Então, aí nesse ponto estamos vendo exatamente o complexo, como seria, né? Como ficaria, né, Baiaro? Como é um projeto, muita coisa pode ser modificada, alterada, etc. Mas por ali você já vê que é uma estação de passageiros, aonde você tem lá todo o complexo de turismo receptivo, com possibilidade de você ter exposição de embarcações, marina, você tem uma torre lá onde você vai abrigar shopping, hotelaria, escritórios, e é uma poligonal que tem aproximadamente 200 mil metros quadrados. E você tem um acesso, uma rua paralela ao Saldanha da Gama, que vai dar acesso a todo esse complexo, né? Hoje a indústria náutica brasileira de lazer aumentou consideravelmente, está se tornando, a exemplo dos Estados Unidos, uma verdadeira indústria realmente, porque o poder aquisitivo melhorou e as pessoas querem aproveitar isso, né? Então eu acho que a exemplo de Barcelona, da Austrália, Sydney, enfim, esse é um projeto que pode dar muito certo e com um investimento sem um centavo do município, do governo, isso é coisa da iniciativa privada realmente, né? Então é uma ferramenta que o município passa a dispor e as universidades, através dos convênios, passam a ter seus espaços para ter os seus laboratórios de oceanografia, de biologia marinha, enfim, uma série de coisas. E é uma ferramenta num ponto estratégico onde possibilitará aquele problema do desassoreamento que acontece na Ponta da Praia. Isso resolveria, inclusive, esse problema também dessa movimentação de areia, etc, etc. Enfim,
nós estamos buscando recursos para isso. Aí vimos as imagens, a animação desse complexo turístico da Ponta da Praia, e o Baiar diz que está buscando recursos para isso. Humberto Chalub. Agora, obviamente, Padre, aí vai ter uma questão que predomina em Santos, é a questão do ambiental, né? Houve algum estudo, aí você já fez algum levantamento? Teria um impacto assim muito violento? Nós não fizemos o AERRIMA ainda, mas como esse projeto já tem mais de 10 anos, e ao longo desses 10 anos muitas coisas aconteceram no Brasil, até no estado de São Paulo, e nós temos exemplo de marinas em São Sebastião e sobretudo na Ilha Bela, onde o clube que eu faço parte lá, sou sócio, aquilo passou a ser um verdadeiro viveiro. O impacto passou a ser positivo, quer dizer, as pessoas passaram, a exemplo dessas marinas que foram feitas, observar, acompanhar no dia a dia o desenvolvimento desse tipo de coisa. Então, o impacto é positivo. Agora, quem vai falar isso, evidentemente, são os técnicos que vão dizer, mas os leigos, ao acompanhar durante esse período todo, já perceberam que o impacto é positivo. Agora, aqui em Santos, falar que é positivo é uma coisa meio complicada. No estado de São Paulo é complicado. No estado de São Paulo, na Bahia tudo pode, hein? Aqui nada pode. Aqui nada pode. O sujeito é advogado, mas ele tem um viés da biologia. Então ele... Não, isso não pode, porque... mas você é advogado ou você é biólogo? Não, eu sou advogado. Bom, então pergunta para o biólogo se pode. A Riviera de São Lourenço, né, Chalub? Foi impedida uma marina, na época foi impedida. Se a gente pensar hoje bem, o que é contraditório é que ao mesmo tempo que perderam na época, se usa um rigor muito violento para projetos dessa natureza, que pode trazer um viés econômico, desenvolvimento em várias áreas, né? E se faz vista grossa, às vezes, por invasões de áreas de manguezais, que a gente tem toda a área de manguezal nossa, praticamente hoje, invadida aí por barracos, por favelas. E é recorrente isso, todo dia tem novas invasões. Então, é uma contradição, porque às vezes um projeto dessa natureza, que pode gerar novos empregos, gerar atividade econômica, até para poder melhorar a situação socioeconômica da região como um todo, às vezes fica impedida por, às vezes, uma questão... Nós tivemos recentemente uma questão óbvia aí, que ficou durante um tempo, foi a ciclovia ali no trecho José Menino, que tiveram que fazer no meio da pista, quando óbvio seria ser ampliar 1 metro de calçada, como foi feito agora, e se viu que mas depois que não tem impacto nenhum negativo. Se conseguiu livrar na justiça. Exatamente, quer dizer, se gastou 2 vezes, porque se gastou para fazer no meio da pista, agora se gastou para fazer lá, quer dizer, os canais, coisas a questão dos canais, a cobertura dos canais, é um outro exemplo. A gente vê projetos no mundo todo, né, Chico? Que nem lá na questão de Abu Dhabi, lá naquela região. A ópera de Sydney. Se construiu cidades, né, sobre o mar. Então, acho que assim, é um certo também exagero, vamos dizer assim, Agora, esse zelo você não vê, por exemplo, na questão da própria Ponta da Praia do terminal de grãos, que nós estamos discutindo aqui. Exatamente. Né? Que é um problema seríssimo de saúde pública, ambiental, para a população, e não se vê tanto problema. Verdade. Né? Então, é muito difícil. Agora, nesse sentido, qual é a sua expectativa, Baiar? Quer dizer, diante dessas dificuldades, essa questão do EIA-RIMA? Não, eu, honestamente, é tudo uma questão de você fazer o projeto EIA-RIMA e mostrar que o impacto é positivo, só vai ajudar. Aquilo está mais do que provado, isso no mundo inteiro, de que esse sistema todo de lançamento de atratores, etc., isso forma uma cadeia biológica e é o peixinho que é comido pelo maior e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu da minha casa eu vejo os barcos de pesca arrastando camarão sete barba ali na Bahia. Isso tem que acabar, porque esses são predadores. Aí fala, mas o sujeito vive disso. Bom, gente, apesar do defeso, tem isso e aquilo, tem fiscalização? Não tem. Porque eu não vejo, eu olho de lá, vejo um monte de barco arrastando, porque um avisa o outro, aí tem camarão ali. Os caras vão lá e começam a arrastar a 200, 300, 400 metros da areia, porque é onde se concentra a maior parte do camarão. Então, o camarão está lá, mas junto ao camarão está o sirizinho, está isso, está aquilo, etc. Lógico, quer dizer, e a quem caberia, Baiar, o estudo de impacto ambiental? Aos empreendedores, à iniciativa privada? Os empreendedores. E os empreendedores já estão contratados? Não, na verdade, estamos contatando os empreendedores porque não é só o AERRIMA.
Hoje, para fazer, por exemplo, um EVTE, que é o estudo de viabilidade técnica e econômica, e um orçamento da obra, de um modo geral, para você ter uma noção do que você vai gastar, nós temos um investimento aí na ordem de 10, 12 milhões de reais, que tem que ser a fundo perdido para aqueles que efetivamente tiverem interesse de fazer o negócio. Nós estamos buscando isso, não é? Porque para evitar o que eu vi em Brasília, fizeram uma obra formidável, obra de arte, etc, etc. Onde é que vai isso aqui? Não, parou ali, depois nós vamos ver para onde vai. Bom, mas tem uma coluna na frente, como é que vai fazer? Vai tirar a coluna, cai o viaduto que está sustentado pela coluna. Então, é importante fazer o projeto direitinho, os orçamentos e tal, para não ter esse problema. Porque o que tem de obra paralisada no país, de um modo geral, muitas vezes até por falta de bom senso de projeto, o sujeito quer botar a mão na grana rapidinho, então ele faz qualquer coisa e apresenta aqueles negócios. Como a gente sabe como é que essas coisas acontecem, sempre tem uma intermediação técnica, tem aquele que é o cara que não, porque... sabe como é? Então... toca para frente de qualquer jeito. O estudo de impacto espiritual. Como disse o senador Aécio Neves em Santos ontem, que o Brasil é um cemitério de obras inacabadas. Por aí. Está aí, ó. Então não estou inventando nada aqui, né? Mais ou menos esse diagnóstico. O que a gente nota é o crescimento das atividades aquáticas na ponta da praia, né? Agora a gente vê que essa tendência aí das canoas, o pessoal do remo, a gente vê agora stand-up, mesmo jet ski, a gente tem notado um maior fluxo de movimento. Grandes atletas praticando esses esportes, como a nossa Paula Vaparelli, jornalista Paula Vaparelli, que é exímia remadora. Em todo o mundo, essa atividade náutica ela é valorizada, né? Sem dúvida nenhuma. Santos tem todas as características. Seria bom que tudo isso estivesse pronto. Veja, o Brasil perde oportunidades incríveis. Nós temos a Copa do Mundo agora. Seria bom que um projeto dessa ordem, veja, o Museu Pelé, de repente, faz um esforço tremendo para que o Museu Pelé esteja pronto antes da Copa do Mundo, que vai ser o maior atrativo do Brasil inteiro. Sem dúvida alguma. O Museu Pelé vai ser o maior atrativo do Brasil inteiro na Copa do Mundo. Mas projetos como esse poderiam estar prontos, já encaminhados para a Copa do Mundo, para se aproveitar esse momento. Mas, infelizmente, perde-se grandes oportunidades, Baiano. Olha, os dirigentes da seleção mexicana deram tiveram estão aqui, etc. Citaram exatamente o que? Terra de Pelé, etc. Vieram para cá por causa do Pelé. A Copa de 70 e tudo, vem para cá por quê? Agora, imagine esse complexo feito, onde até, eventualmente, a hotelaria seria reforçada com navios parados no porto para atender o pessoal que vem ver a Copa. Eu vou ver muito bem pela televisão, se Deus quiser. Estou me preparando... Se eu conseguir ganhar um dinheirinho extra, vou para Portugal. Vou ficar 15 dias em Portugal vendo a Copa de lá. Mas não vai torcer para Portugal, né? Não vou torcer para Portugal, mas também não vou torcer para o Brasil. Não, diga, não vou. Eu vou ficar quietinho, só olhando. Só observando, né? Porque as consequências da Copa, dessa Copa, se o Brasil ganhar, eu não sei se vão ser boas as consequências. Eu tenho, para mim, um pensamento diferente. Já perderam outras, a gente tem as próximas ainda para negociar e ganhar, não precisa ser necessariamente essa. Perder a Copa no Brasil pode criar uma comoção nacional, hein, Chalão? Já está os Black Blocs aí, imagina. Black Blocs, rolezinha, etc. Então, já imaginou com Copa do Mundo? Aliás, é verdade, não, mas é lógico que eu vou torcer para o Brasil. As jornadas de junho... Imagine se eu não vou torcer para o Brasil. E as jornadas de junho passado, elas coincidiram exatamente, as grandes manifestações de protesto, com a Copa das Confederações. Então o governo está até preocupado, colocando as Forças Armadas aí em alerta para a Copa do Mundo. A presidente Dilma convidou até o Papa Francisco para que venha assistir a Copa. É uma maneira de tentar, de repente, controlar toda a situação e que tenhamos uma Copa tranquila, é o que esperamos. Baiano, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Baiano Muzeiro, empresário e ex-vereador da Câmara Municipal de Santos. Muito obrigado, Chalub, pela presença. Obrigado, Chico. Roberto Chalub, nosso comentarista. Obrigado a Paula Vaparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Tenham todos um ótimo final de semana e estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foco a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.